Olá a todos, eu me chamo Luísa Dresch, eu sou sócia do escritório, advogo na área de contencioso civil e hoje, então, com dois convidados sócios do escritório, o Ricardo Dornelles Chaves Barcelos, que é sócio do escritório, advogado e mediador com mais de 35 anos de experiência em resolução de conflitos, que retornou recentemente dos Estados Unidos, onde ele concluiu o mestrado com ênfase em mediação e negociação na Pepperdine University, um dos cursos de maior reconhecimento acadêmico no mundo. Ele também teve a oportunidade de trabalhar como mediador voluntário nas cortes de Los Angeles, na Califórnia, e atualmente ele integra as câmaras de mediação e arbitragem da Camargo, Fiesp e Câmaras. Ele vai contar um pouquinho depois, então, sobre essas experiências. E também o nosso colega, Vítor de Paula Ramos, que é doutor em Direito, Economia e Empresa pela Universidade de Girona, na Espanha, cum laude. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele se graduou com laurea acadêmica, visiting scholar na Northwestern University, dos Estados Unidos, e professor do Master em Racionamento Probatório da Universidade de Girona, na Espanha. E o Vítor também vai compartilhar, então, hoje conosco as experiências dele no que diz respeito a direito probatório e mediação de conflitos. Oi, Vítor. Oi, Ricardo. Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, então. Pessoal, em primeiro lugar, então, vamos começar com algumas das perguntas, né, que quando os advogados, eles estão no dia a dia, advogados e advogadas na prática, muitas vezes não se pensa, né, sobre as técnicas de negociação, as técnicas para possíveis resoluções de conflitos, né, tanto conflitos judiciais quanto conflitos arbitrais. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é o que são essas janelas de oportunidade para negociação durante os litígios e como identificar essas janelas na prática. Prazer estar aqui conversando com vocês. A ideia desse evento surgiu de uma conversa nossa, né, a respeito das conexões que podem existir entre o processo adversarial, né, e os meios de resolução consensual de conflitos, especificamente, por exemplo, a mediação, né? Eu trouxe aí uma experiência de ter feito um LLM fora e também ter trabalhado nos Estados Unidos, onde existe, né, inclusive um conceito de um modelo híbrido, né, entre o adversarial e o consensual, e exatamente esses vasos comunicantes é que a gente quer explorar um pouco aqui, porque janelas de oportunidade, ou seja, são oportunidades que surgem, né, no processo adversarial, seja judicial ou na arbitragem, que podem abrir uma oportunidade, uma janela de uma negociação direta entre as partes, ou mesmo a submissão do conflito a uma mediação, né? Então, um pouco disso que a gente quer enfatizar, né? Por exemplo, conversando com o Vítor, né, me chamou a atenção um dispositivo que poucas vezes eu, com 35 anos de advocacia, tive a oportunidade de explorar, que é a possibilidade que prevê o artigo 381 do CPC de se fazer uma produção antecipada de prova com o objetivo principal de buscar uma autocomposição. Então, a ideia do evento é exatamente essa, explorar essas possibilidades e trazer algumas experiências e casos concretos onde essa possibilidade, essa combinação foi bem proveitosa. Não é isso, Vítor? Isso mesmo. Bom dia, Ricardo, bom dia, Luísa, bom dia aos nossos telespectadores, telespectadoras. Exatamente, nós estamos vivendo um momento bem interessante de transformações muito positivas no direito probatório. E uma das coisas que já se percebeu há muito tempo, e isso é algo que nos países de common law é uma obviedade, é que a prova, quando produzida, ela faz com que as pessoas consigam ter maior calculabilidade a respeito do litígio. Elas consigam olhar para as suas chances de ganhar e as suas chances de perder e, com isso, vislumbrar o que vai ser mais caro, se vai ser o processo ou se vai ser uma solução amigável, e quase sempre a resposta vai ser de que o litígio vai ser mais caro. Então, não por acaso, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos sistemas de produção antecipada de prova na fase de pre-trial, antes de se começar qualquer litígio.
E aí uma minoria dos processos, cerca de 2%, de acordo com os últimos números que eu vi alguns anos atrás, iam para o trial. Então, realmente, demonstra como a gente tem bastante para trabalhar nessa cultura de a prova está ligada com essas janelas de oportunidade. Vocês estavam comentando, então, né, sobre essa possibilidade, então, das partes, né, verificando algum possível conflito aí, virem a negociar antes, né, de efetivamente ser ajuizada uma ação judicial em que se discutirá todas essas questões. Então, isso vem justamente a calhar com uma pergunta que eu ia fazer para vocês, que diz respeito a, será que somente as partes somente podem iniciar tratativas quando elas verificam essas janelas de oportunidade? Ou será que muitas vezes essas janelas de oportunidade elas podem aparecer depois da produção probatória, né? Exatamente. Eu acho que o modelo, né, que nós fomos forjados, né, estou incluindo todos nós três aqui, é o modelo adversarial, né? Ou seja, não existe o conceito de cooperação, né? E você chamar a outra parte para uma negociação, muitas vezes é vista como uma fragilidade, né? Mas essa abertura com o cliente, de poder estar discutindo de forma bem objetiva a possibilidade de negociar um acordo ou submeter uma mediação, né? Eu falo muito de mediação porque eu sou apaixonado pelo tema, sou mediador listado aí na Camarb, na Fiergs, na Fiesp, enfim, acredito muito no modelo e especialmente na combinação, né? Então, dando um exemplo aqui para não ficar só na teoria, né? Eu participei em uma ocasião de uma arbitragem, um processo judicial onde o juiz determinou que a liquidação, a apuração da indenização devida seria por liquidação de sentença, com certeza, um processo que já tinha durado 4, 5 anos, com um custo, né, indo ao encontro do que o Vitor falou, elevadíssimo. Uma liquidação de sentença, através de perícia, nós sabemos que seriam aí mais 1, 2, 3 anos de discussão para depois executar a sentença e assim por diante, né? Então, o custo que se teve com isso, e aí se submeteu essa perícia como objeto de uma arbitragem, especificamente para produzir esse tipo de prova, né? Isso, inclusive, antes do novo CPC. Então, essas janelas ou essas possibilidades, esse modelo cooperativo que eu vejo assim como algo que, sobretudo, né, talvez até para as novas gerações que têm uma rapidez né, da tecnologia, do eBay, desses modelos de ODR, né, de Online Dispute Resolution, ou seja, acelerar a solução, focando muito mais no resultado do que no aspecto formal do processo em si. Vitor, tem algum acréscimo aí? Perfeito, obrigado, Ricardo. Exatamente, muitas vezes a prova, ela tem justamente essa característica de abrir janelas de oportunidade, porque o próprio cliente que vivenciou em primeira pessoa o problema, ele acaba muitas vezes tendo uma visão viesada do seu problema. Então, eu estou lá num litígio que eu tenho há muitos anos aqui, uma empresa, estou lá trabalhando e sempre a empresa do Ricardo faz a mesma coisa, então nós já temos um histórico que aconteceu X, aconteceu Y, e muitas vezes o advogado, ele obviamente só vai ouvir o lado da história do seu cliente. E aí, então, nesse momento que ele só ouve o lado do seu cliente, tende a ser um ciclo de reconfirmações, né? Ele fica ali, viu só, tá muito errado o lado do contrato, tá muito errado. Essa abertura para o diálogo que o Ricardo coloca, que é uma coisa que realmente não faz parte da nossa cultura, se associa com outra coisa que não é parte da nossa cultura, que é a cultura probatória. O Brasil não tem cultura de produção de prova, de se preocupar com prova. Eu vou me preocupar com prova em geral na hora em que o litígio está instaurado, que o sujeito já me notificou e o meu advogado me diz, tem que procurar prova aí para a gente levar a litígio. Aí vai descobrir que o fulano que participou da operação na época não está mais na empresa. Onde é que será que ele está? Onde que está aquela caixa com documentos que estava aqui? Porque daí a gente mudou de sede, daí não se sabe onde é que foi. Então, realmente, a cultura probatória ela é uma coisa que faz muita falta. E um exemplo concreto também para a gente, como diz o Ricardo, não ficar só na teoria, nós fomos contratados alguns anos atrás para um litígio arbitral que já estava
com a perícia começada. Já, o perito já tinha apresentado o primeiro laudo, né? E nós somos contratados no momento em que nós entramos em contato com o lado contrário e justamente aliando uma análise probatória com essa abertura ao diálogo, nós vislumbramos que existia um problema de 100% e a perícia e as partes estavam focando na discussão de 5% do problema. 60 páginas do laudo eram sobre o problema de 5% e os outros 95% estavam ficando de lado. E aí, com um enfoque probatório na perícia e essa abertura para o diálogo, os advogados da parte contrária disseram isso para nós: puxa, que bom que vocês assumiram esse caso aqui agora, porque agora a gente vai conseguir conversar. E a gente teve, com esta produção da prova, a possibilidade de mostrar para o cliente quais eram as fragilidades, para o lado contrário também fazer isso com o seu cliente a partir da prova, e a partir daí, um mês depois, nós chegamos num acordo, e esses dois que estavam brigando voltaram a ser parceiros comerciais. Quer dizer, não só resolvemos o litígio, como ainda estimulou-se os negócios futuros. Antes de passar de novo, Luísa, me lembrei porque exatamente esse aspecto aí de retomar uma parceria comercial, que certamente no modelo adversarial fica cada vez mais difícil, né? Eu lembrei de uma arbitragem também, envolvendo uma grande empreiteira nacional, e o cliente, uma obra que foi interrompida e foi atrasada alguns meses, né? E que tempos depois de resolvida a arbitragem, o cliente, né, no caso, o tomador da obra, muito constrangido, me perguntou o que eu achava de voltar a contratar aquela empresa. Eu digo, olha, isso é uma questão meramente comercial, né? Não estou dizendo que neste caso específico poderia ter se aberto uma janela e uma negociação, mas ter presente que isso é uma ferramenta, né, uma outra expressão que os americanos usam, né, o toolbox, que o advogado pode ter ali na sua caixa de ferramentas para poder aplicar no momento certo. E para finalizar esse aspecto, essa questão que o Vitor coloca, né, às vezes o cliente não se dá conta das fragilidades do caso à medida que vai avançando o processo, né? Em negociação, a gente chama isso de choque de realidade. Então, muitas vezes a prova produzida surpreende a parte e o advogado, e pode ser aí sim um choque de oportunidade para ir abrir um canal de negociação ou, eventualmente, de uma mediação, se o assunto for mais complexo. Te dei a palavra aí, Luísa. Obrigada, Ricardo. Pois é, né? Às vezes a gente não se dá conta, e o próprio cliente também não se dá conta da importância da produção probatória, né? Do conjunto fático probatório que foi carregado aos autos, né? O que se pode concluir a partir dele. Se fica muito na parte belicosa, adversarial, né? Do que foi alegado, o que eu provei e o que a outra parte quer provar, e não se verifica, não se analisa o que já está provado nos autos, né? E aí a relevância disso, inclusive, depois para uma etapa de negociação. E em relação a isso, queria perguntar, então, a vocês, né, a opinião de vocês, quando no decorrer das tratativas as coisas não estão indo muito bem, né, qual a importância de trazer esse conteúdo fático probatório, né, para a discussão, assim, pôr na mesa de negociação o que já está no processo, se isso é relevante, se não é, quando é importante mencionar essas questões e quando é melhor deixar de lado para tentar avançar nas tratativas. Tem uma expressão que é interessante, que é a suspensão a ideia de suspensão da crença, né? E o advogado ele tem que ser um apaixonado pela busca da verdade, ele tem que se preocupar com isso. Então, se eu sou advogado de uma parte e o Ricardo é advogado da outra, e o meu cliente diz assim, nunca estive em tal lugar, né? E aí o Ricardo me diz, como advogado, olha, o meu cliente está dizendo que o seu cliente já esteve lá em tal lugar, né? Às vezes acontece com caso de concorrência, né? Nunca estive em tal lugar, nunca vendi para tal fulano. Aí o Ricardo me diz, olha, o meu cliente está muito chateado porque diz que sim, que o seu cliente já vendeu. Bom, eu não sei, nem que sim, nem que não. O meu cliente me diz uma coisa,
tomara que ele esteja me dizendo a verdade, às vezes o cliente pode não lembrar, não é nem está mentindo ou não, mas como é que é uma estratégia aproximativa disso, né? Bom, mas vamos ver juntos, então. Está aqui o documento, vamos olhar juntos. Aí o Ricardo e eu vamos olhar juntos e daqui a pouco tem uma nota fiscal emitida pelo meu cliente no dia tal, eu não tenho aí condição de continuar sustentando para o Ricardo, meu colega, né, o insustentável. Deixa eu levar esse documento lá para o meu cliente e aí que essas coisas vão se construindo. Eu vou chegar para o meu cliente e dizer assim, olha, o Ricardo vinha me dizendo há muito tempo que vocês tinham... E eu vinha dizendo que não, que a informação que nós tínhamos era outra. Agora ele apresenta, não, mas isso não é verdade. Tá, mas esse documento que ele está mostrando é falso? Ele falsificou esse documento? Ele criou esse documento? Porque o Ricardo é um sujeito sério, o Ricardo não faria isso. Não, na verdade foi só uma vez. Bom, então nós temos essa fragilidade, isso aqui vai aparecer num futuro processo judicial. Olha que coisa interessante, como também esta habilidade dos advogados poderem conversar, poderem ter um diálogo de colegas, porque se eu estou desconfiado, né, eu chego lá para o meu cliente e diz assim, o Ricardo ali me mandou esse documento, não sei se é verdadeiro, não sei se pode ser que ele tenha falsificado, mas não é o normal, né? Normal é o contrário, normal é que o advogado vai fazer um trabalho sério. Então, a partir deste diálogo que vai e volta, e dessa suspensão da crença, eu consigo também ir mostrando para o advogado que está do outro lado coisas que daqui a pouco o meu cliente também está dizendo e ele não sabia. Né? Por exemplo, aconteceu outro dia, nunca foi feita tal promessa. Não, está aqui o e-mail, veja, está aqui o e-mail do dia tal, meu cliente acabou de me... então tá, então deixa eu ver com ele. Então, essa forma é uma forma desse diálogo associado com a prova criar essas janelas de oportunidade. Eu complementando, né, exatamente esse perfil multidisciplinar ou diferentes lentes para olhar o conflito é que a gente está aqui, né, buscando ressaltar com esse evento, ou seja, o processo é um ser vivo, é uma coisa dinâmica, tem vida própria e depende de terceiros para serem tomadas as decisões. Então, esse olhar crítico do advogado e equidistante é fundamental, né? A gente, obviamente, tem que lutar pelos interesses dos nossos clientes, mas tem que, obviamente, também manter uma coerência à medida que o processo vai avançando, as provas vão se consolidando, as evidências aparecem, e abrir esse canal de comunicação, às vezes com o próprio cliente, né? Às vezes é difícil de convencer o próprio cliente, porque esse sim tem a convicção de que ele tem a razão, né? Mas se a gente pensar também, né, que os escritórios trabalham com grandes multinacionais, empresas que, inclusive, o camarada que era o que levantava a bandeira não está mais nem na empresa, já foi para uma terceira. Então, o papel aqui que a gente quer realmente enaltecer é o papel crítico do advogado para usar essas diferentes ferramentas, né? Eu sempre conto a história que eu ouvi de um juiz, né, e apaixonado também pela mediação e pela negociação, que é o André Goma, que a gente está pretendendo trazer aqui num outro momento, um outro dia, falava, né, de que ele tinha por hábito pedir para os advogados, ou fez isso numa determinada ação, colocassem num papel, escrevessem qual era o percentual que eles acreditavam de êxito. E os dois, um escreveu 85% e o outro 95%. Ele disse, olha, isso aqui é impossível. Não existe. Eu admiro a paixão de vocês, mas alguém aqui está completamente equivocado. Então, faz o dever de casa, conversa com o seu cliente, analisa as provas, vê a jurisprudência, quais são as possibilidades. Hoje em dia as empresas trabalham, né, e hoje existe inteligência artificial com prognóstico, com matriz de risco, e é isso que a gente quer aqui destacar para quem está nos ouvindo, e isso também é um perfil do nosso escritório, Luísa. Só um último comentário antes de devolver, Luísa. É interessante, né, Ricardo, nesse aspecto, como a expertise probatória também é algo que faz a diferença, né? Porque, normalmente, acho que a grande mudança que nós tivemos aí na prova foi que, normalmente, a prova era feita com base no olhômetro, né? Então, o que é o olhômetro?
Como é que se fazia uma perícia de engenharia nos anos 80, nos anos 90? Chama lá o perito, quantos anos de experiência o senhor tem, meu amigo? Ah, tenho 40 anos. Aí ele ia lá na hora, dava um vistaço, olhava e dizia, ó, de acordo com o que eu observei aqui, é a culpa do construtor, é a culpa do consumidor. Por quê? Ah, porque eu tenho 40 anos de experiência. A medicina também funcionava assim. Como é que você sabe que está doente? Ah, porque o meu médico falou. E isso teve um giro depois, que é o giro que teve na medicina, da medicina baseada em evidência, a engenharia baseada em evidência, tudo baseado em evidência hoje em dia, que significa o seguinte, tem uma frase dos americanos que é In God we trust, all the others must bring data. Em Deus nós confiamos. Se você não é Deus, tem que mostrar de onde tirou a informação que você está nos dando. Né? Então, esse giro muda a forma com que a prova é avaliada. Então, nesse caso, por exemplo, que nós assumimos no meio, foi justamente a análise probatória deste caso, de olhar qual é o objeto desta perícia, qual é o método que está se usando nessa perícia, qual é a expertise que tem este perito. Opa, peraí, o perito ele é especializado em B e 95% da perícia é sobre A. E nós estamos discutindo quase só sobre B aqui. E foi isso justamente que permitiu essa janela de oportunidade. Então, essa forma de ver a prova de uma maneira mais objetivista, que eu tenha dados que não... é importante saber que o fulano, ele é professor, não sei onde. Sim, mas o que ele está nos dizendo, onde estão os dados que ele está nos dizendo. Obrigada, Vitor. Obrigada, Ricardo. Nós estamos falando sobre técnica, né? Técnica de como analisar o processo, e algo que aqui no escritório nós ouvimos muito, enquanto nós estamos debatendo os casos, debatendo eventuais litígios entre sócios, né? Nós sempre falamos em técnicas de negociação, né? E muitas vezes não é só o cliente aquele que nós temos que convencer sobre a importância da negociação, né? Muitas vezes a gente tenta o contato com o advogado, com o advogado da parte contrária, com outro escritório, né? Nós nos deparamos com advogados muito belicosos, advogados que demonstram estar completamente fechados a eventual negociação, e não necessariamente porque o cliente deles também está, né? Mas por exemplo, eventuais desconhecimentos sobre técnicas de negociação. Né? Então, como é que a gente poderia fazer, o que vocês sugerem, né, que seja feito para conduzir o início de tratativas quando a parte contrária parece estar fechada a início de tratativa? Pergunta difícil essa, mas obviamente acontece muito e muitas vezes não tem muito para ser feito, né? O que sim é algo que se usa tecnicamente, ou se pode usar, é esse que eu falei antes, né? Um choque de realidade, né? Buscar fundar as nossas afirmações em dados concretos, né? O que o Vitor estava falando antes, né? Perdão. Estava falando antes, ou seja, de fundamentar com, né, propostas com provas, com prognósticos, com até às vezes o próprio perfil do juiz ou do tribunal, né, e tentar negociar mostrando exatamente as vantagens, eventualmente, que o cliente pode oferir e voltar a negociar com aquela empresa, ou seja, ampliar um pouco o escopo, né, que os americanos dizem, né, não ficar olhando só para a árvore, mas para a floresta, né, e a partir de uma visão assim, um zoom out, né, assim, equidistante, buscar, através do diálogo, de conversa, trazer esse colega, né, para a realidade e buscar construir junto algo que faça sentido e que ele possa, entre aspas, vender para o seu cliente. Uma outra coisa que os americanos falam, né, save the face, né, sem ele ficar, né, porque muitas vezes isso acontece. Puxa, eu que sugeri para o cliente que seguisse por esse caminho, agora eu vou lá dizer para ele que esse caminho não é por aí. Então, também tem que ter um pouco de sensibilidade de buscar não só tratar de números ou de técnicas processuais ou de direito material, mas também desse lado mais humano, né, de como fortalecer até mesmo a parte contrária, o colega, enfim, para que se faça um acordo que tenha um caráter cooperativo de criar um jogo de ganha-ganha. Enquanto o Ricardo falava, eu lembrei de um caso concreto que aconteceu exatamente isso.
era uma saída de sociedade. Agora eu não vou me lembrar dos números, mas digamos que fosse o seguinte, o nosso cliente estava se retirando da sociedade e ele dizia, vou inventar os números aqui, olha, eu quero ganhar 20 milhões pela minha saída da sociedade. E aí, conversando com o lado contrário, eles diziam algo do tipo, olha, nós vamos pagar para ele, meu cliente aqui entende, tem que pagar 20 mil. 20 milhões, 20 mil, como é que nós vamos chegar nisso, né? E aí o que nós propusemos para o advogado foi o seguinte, isso já há litígio rolando, as partes brigando, e nós propusemos para o advogado o seguinte, doutor, vamos fazer o seguinte, o senhor está convencido de que é 20 mil, meu cliente está convencido que é 20 milhões, vamos fazer antes de começar a perícia, que é uma perícia que vai demorar 5 anos, vamos tentar eu e o senhor vir aqui um dia no meu escritório, ou eu vou aí no seu, de maneira sigilosa, nós dois aqui, e nós vamos fazer juntos essa matemática. E aí nós vamos chegar num número. E vai tudo em papel em branco, terminada a reunião, a gente põe papel no lixo, não vai ficar prova de nada, para nós chegarmos num racional. E aí foi muito interessante, porque nós fomos fazendo a conta, e ele estava muito resistente, e chegou lá pelas tantas, nós encontramos qual era o ponto. E o ponto era que o cliente dele estava separando. Esta parte aqui da empresa eu considero que vale 0. E essa outra aqui não. Essa aqui vale 20 mil. Tá? Bom, e aí nós resolvemos, não, então essa parte que vale 0 para o seu cliente dá para nós, que era a parte justamente que a gente entendia que valia mais, né? Não, mas como que vai dar para... Ué, mas se não vale, se vale 0 para vocês, para nós vale. E a partir daquele momento, o advogado se deu conta de que não tinha racionalidade no que ele estava falando, né? E muitas vezes nós estivemos na posição contrária também, né? A gente não está sempre com a prova do nosso lado, bem pelo contrário. Já aconteceu conosco de dizer, olha, nunca fiz tal coisa, nunca vendi, nunca fiz não sei o quê, e o advogado do lado contrário nos mostra que a informação está errada. Aí a nossa forma de ver o problema muda também. Então, só para complementar, lembrei de uma outra situação também em que, de novo, né, no final do processo, acho que as janelas podem surgir no final, numa execução de sentença, pode surgir no início de forma negociada, inclusive, com a parte contrária, de produzir uma prova, etc. Mas me lembrei especificamente de uma situação onde a gente estava já há um ano, talvez, em uma liquidação de sentença, brigando se a taxa se os juros deveria incidir a partir da citação ou do vencimento da obrigação, se a taxa era isso. Aí o cliente, no caso, eu estava advogando para o credor, o cliente bateu no meu braço assim, não, só um pouquinho, Ricardo, você está me dizendo que a correção vai ser 12%, IGPM mais 12%, mas isso aí, ele próprio diz assim, é um absurdo, eu sei que está na lei, mas é um absurdo. Isso aqui, se eu pegar uma taxa aí de CDB, para mim está suficiente, é como se eu tivesse aplicado esse dinheiro lá atrás e hoje tivesse me rendido esse valor. E aí a redução foi substancial e, obviamente, a outra parte ficou feliz, né? Então, às vezes, até nós, né, muitas vezes aconteceu comigo, no caso, não nos apaixonarmos tanto pela teoria e pelas convicções e esquecer que as empresas não vivem de litígio, né? Elas vivem de vender refrigerante, de prestar serviço de telecomunicações e assim por diante, e de promover, e o tempo também é uma outra coisa que a gente não considera, né? O tempo que o cliente dedica para aquele litígio é um tempo que ele não está dedicando para o próprio negócio. Então, assim, esse pragmatismo, né, tanto eu como o Vitor tivemos a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, que a gente vê muito presente lá e que eu vejo que cada vez mais existe esse espaço aqui no Brasil, e que bom, né, que a gente está fazendo eventos como esse, pretendemos fazer outros, exatamente para destacar cada vez mais esse dinamismo que tanto o processo civil, quanto a arbitragem, quanto o direito probatório, como a mediação, como todas essas técnicas aí que a gente podia estar aprofundando, mas a ideia é fazer algo bem rápido aqui hoje, é o que a gente quer deixar aí de contribuição para os nossos clientes e para os nossos colegas.
vai muito na base, né, Ricardo, da comunicação, porque tratativas nada mais são também do que isso, né? Nós tentarmos cada vez mais desenvolver diálogo, não só com a parte contrária, mas também com o cliente. Né? Muitas vezes não está claro, nós olhamos para o direito, né, para o que diz a lei, mas muitas vezes nós deixamos de conversar também, e aqui deixamos, digo, Exato. nós advogados, né, de conversar claramente com o cliente, de quais são os interesses, as expectativas, porque isso é a base de uma tratativa, o início de uma negociação. Né? Mas acho que foi muito importante, essa nossa conversa foi muito importante, né? Para que nós possamos começar aí a esclarecer questões que são tão importantes para o dia a dia, né? E com o judiciário abarrotado da forma que está, muitas vezes pensar na negociação, pensar em como resolver de forma mais simplificada e rápida conflitos, né? Pode ser fundamental para os nossos clientes. E vejo muito isso, muito forte e com bastante felicidade também, né, no nosso escritório, sempre pensando no melhor interesse do cliente. Passo a palavra para vocês, então, para que nós possamos fechar o evento de hoje e deixar o convite também para os telespectadores e telespectadoras, para os próximos, né, eventos que nós faremos para tratar sobre esse tema que é tão importante aí no nosso dia a dia. Acho que o grande mote desse nosso encontro de hoje é justamente eu veria 2 endereços, né? O primeiro é que seja a negociação, seja o direito probatório, não são coisas com as quais eu posso me preocupar só no momento que já começou o litígio, né? Eu tenho que ter cultura para isso, né? Eu preciso do desenvolvimento de uma cultura de prova. Isso eu preciso ter formas de documentação eficientes dentro da minha empresa, eu preciso ter profissionais que entendam quais são as consequências. Mas ele só mandou uma mensagem informal no WhatsApp. Isso tudo precisa ser ferramenta de política da empresa, lidar com essas informações. E a cultura do antilitígio, a cultura da negociação, ela também precisa ser uma cultura melhor desenvolvida aqui no Brasil. Felizmente, como a Luísa disse, nós temos no nosso escritório essa cultura muito forte, com a negociação, de ver, atingir realmente soluções que resolvam na raiz da causa do problema. E, com certeza, as formas de acordos amigáveis, de nós podermos negociar, fazem com que nós saiamos muito melhor do litígio do que nós entramos. Ao contrário do que acontece quando nós temos uma sentença, que sai todo mundo um pouco esfolado. É verdade. Bom, da minha parte, né, destacar a importância, né, dessa multidisciplinariedade, né? A gente fala muito em cultura e sistemas, né, mas existe no dia a dia, no concreto, né, a possibilidade dos advogados buscarem, né, cursos de negociação, buscarem entender mais como tirar proveito dos meios autocompositivos, de uma mediação, de conhecer quem são os melhores mediadores de acordo com a matéria que está sendo discutida naquele determinado conflito. Enfim, pensar fora da caixa, como se diz, a gente vê cada vez mais cursos a esse respeito, né? O advogado do futuro, né? E, sem dúvida nenhuma, sobretudo, a área de contencioso mudou muito nos últimos anos, né? Se você colocar aí a inteligência artificial acima de tudo isso, fica cada vez mais evidenciado a importância de você juntar o talento, né, do ser humano, que nenhuma máquina substitui, que é a sensibilidade, especialmente na negociação, com dados concretos, objetivos, científicos, né, e fazer isso casar de uma forma proveitosa para o cliente, né? Eu digo sempre, é muito mais fácil ficar para o cliente em termos de prognóstico, em termos de taxa de risco, porque essa é a linguagem do empresário, do que você explicar para o cliente por que aquele determinado recurso não teve efeito suspensivo, porque pode dar cumprimento provisório na sentença, que tem que dar uma garantia. Isso para o cliente é grego, e nós, advogados, temos que traduzir isso, deixar isso palatável, deixar isso de uma forma que o cliente se sinta cuidado, não só do ponto de vista processual, mas, sobretudo, cuidando do negócio dele, que é efetivamente encerrar aquele litígio, recuperar eventualmente a relação comercial com a outra parte e seguir sua vida. É um pouco disso que a gente quis transmitir hoje. Obrigado aí, Luísa, obrigado, Vitor,
e quem sabe a gente volta a se encontrar aí no mês que vem. Estamos pensando em fazer um evento com um convidado externo, mas aí eu não vou dar nenhum spoiler.